Podem sentar, podem sentar. Graça e paz a toda a igreja. Amém. Eu preciso começar a minha fala agradecendo aos irmãos pela acolhida. Eu realmente fiquei surpreso com o carinho, com o amor, com a leveza, a amizade, a disposição para servir, para investir nessas vidas, né? E precisava dizer isso para vocês, de todo o coração, olhando no olho. Muito obrigado. Muito bom estar aqui. Amém. Devemos estar indo embora amanhã de manhãzinha cedo, se o café leve não se interessar comigo hoje à noite. E assim, muito obrigado. Tá? Foi um tempo maravilhoso para a gente. Aqueles que tiveram a oportunidade de estar um pouco mais pertinho, espero que tenham sido edificados de alguma forma. E os que não, pelas boas notícias, que eu espero que tenham sido boas, e pelo que haveremos de falar hoje à noite, você também seja edificado. Tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus e para o nosso bem. Porque caminhar com o Senhor e crescer em Deus é algo que faz bem para a vida. Porque esta é a vida, não há outra vida, não há outra opção. Só há um caminho, só há uma verdade, só há uma vida. Jesus. Amém. Quanto mais nele nós estivermos, melhor será para nós, para cada um de nós. Muito bem. Queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo. Vamos meditar no texto da palavra, que é bem conhecido dos irmãos. Eu espero que ele traga ao seu coração instrução. E através da instrução, traga também um consolo. Traga também um desafio. Mexa com você, ajude você a crescer em Deus. O texto é Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 24. Nós vamos ler somente o verso 24. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Vou ler de novo, tá bom? Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Feche seus olhos para a gente ter mais uma palavra de oração. Senhor, fala conosco nesta tarde, de um modo especial, desafiador, simples, mas contundente, de um modo a fazer com que possamos sair daqui diferentes de como aqui chegamos. Precisamos disso, queremos isso, porque sabemos que isso está no teu coração, o desejo de vermos melhores, mais santos, mais crentes, mais dependentes de Ti, mais acertados e centrados na Tua palavra, na Tua graça, nos Teus propósitos para as nossas vidas, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo tire tudo aquilo que possa se levantar como impedimento
para que a Tua palavra se transforme em verdade e vida nas nossas vidas, em nome de Jesus. Assim oramos e desde já te agradecemos. Amém. Irmãos, o nosso chamado não é outro a não ser o chamado para sermos discípulos. Eu não sei se você já parou para pensar no significado disso. Ser um discípulo. A palavra discípulo, ela nos arremete de cara a uma outra palavrinha com a qual nós temos uma certa dificuldade, que é a palavra disciplina. Todo discípulo é alguém que está sob uma disciplina. Por isso ele é um discípulo. Uma disciplina não no sentido castigo, mas uma disciplina no sentido do treinamento em conformação para um determinado propósito. E aquele que estabelece o treinamento, ou que dá a direção, ou que define as regras do jogo, isso para o nosso próprio bem, não é nada menos do que o próprio Senhor. Então o discípulo é aquele que antes de qualquer coisa se coloca sob a disciplina daquele a quem ele chama de Senhor. E se o Senhor é o nosso Senhor, cabe a você ser o quê? Certo. Porque se Ele é o Senhor, sou eu, certo? E o que é um servo? Servente. É um servente. Acho que menos do que isso. Menos do que isso. Porque um dos significados da palavra servo é a palavra doulos no grego. Significa aquele indivíduo que ficava lá no porão do navio, naquelas embarcações antigas, tendo que remar dioturnamente a pão e água sob pena de, se não remar direito, ser lançado no mar. Sem boia. É essa sem boia. No mar frio. Talvez até com os tubarõezinhos ali por perto. É essa palavra que o apóstolo Paulo também vai usar para designar o perfil, a qualidade de um servo. Doulos, um upereta. E que assim sendo, é um indivíduo que não pode ter vez, voz, nem vontade. É assim com você? Sei, acho que não. Somos aprendizes, Senhor, tem misericórdia de nós. Veja, Jesus está falando aos discípulos ou aos candidatos a discípulos, porque nem todos os discípulos eram ainda, apesar de serem tratados como tais. A gente vai ver que muito provavelmente a conversão de Pedro vai se dar mesmo para valer depois da ressurreição do Senhor. E talvez o mesmo tenha acontecido com outros, porque estavam aprendendo no processo, no caminho e no caminhar o significado e as implicações de todas essas coisas. E é por isso, ou a prova tal é que nessa altura do campeonato, já depois de uma caminhada, ele vira para os seus discípulos, ou os candidatos a discípulos, ou aqueles que estavam no processo para tornarem-se discípulos, e diz assim para eles: olha, vocês querem mesmo me seguir? E eu acho que de uma certa forma essa pergunta o Espírito está sempre fazendo a nós. Eu não sei se você tem ouvidos para ouvir, não para colocar dúvidas no seu coração, mas para que você reafirme o sentido, o propósito e o significado da caminhada. Se você quer ser meu discípulo, se você quer vir após mim, porque eu não vou obrigar ninguém a vir após mim, e eu preciso que aquele que decida vir após mim saiba muito bem as implicações disso, porque tem implicações. E as implicações não são essas aqui que nós estamos vivendo aqui agora. Isso aqui é festa. Esse aqui não é a corrida propriamente dita.
Você já viu corrida de Fórmula 1 na televisão? De vez em quando tem um tal do pit stop, não tem? O carro dá uma parada lá, troca um pneu, bota uma gasolina, ajeita um aerofólio que caiu, ficou pendurado, etc. Aquilo faz parte da corrida, mas aquilo não é a corrida. A igreja, nos seus ajuntamentos, de um modo bem simples, não simplório, mas de um modo simples, ela é o pit stop da corrida. A corrida está lá fora. A corrida está rolando lá fora antes de você vir para cá e depois que você daqui sai. Aqui você deu uma parada, recarregou as baterias, adorou ao Senhor, né? Não somente aqui, mas também aqui confessou pecados, apresentou os teus pedidos, colocou as tuas questões diante do Senhor. Foi bom, muito bom, obrigado, Senhor. Mas o culto mesmo para valer está lá fora. Porque é lá fora que a gente é provado. É lá fora que a gente vivencia de modo prático e objetivo as dimensões reais da nossa fé. É lá fora que a gente mostra ou não quem somos. É lá fora que eu salvo ou não salvo. Ilumino ou não ilumino. E quando eu digo lá fora, eu estou falando também a casa, a família, o lar. Porque como dissemos ontem aqui, pense num lugarzinho difícil para você viver a sua crentice. Porque é muito fácil ser crente aqui na igreja. Muito fácil, muito bom. Amém por isso. Que bom que temos essa oportunidade, que privilégio Deus nos dá de vivermos num país livre, de termos as condições necessárias para nos reunirmos e proclamarmos em alto e bom som o seu senhorio sobre as nossas vidas. Que bom, que bênção isso. Mas a vida para valer, a vida vivida é lá fora. E é lá fora que eu preciso aprender a cultuar o meu Senhor. E eu só vou aprender isso se eu der os primeiros passos em direção a esse aprendizado. E os primeiros passos em direção a esse aprendizado passam necessariamente por você entender o significado do que é ser um discípulo. E é para quem quer. Porque se você não quiser, tudo bem. Azar você, mas tudo bem. Você quer? Você quer ir após Ele? Para um pouquinho e pense nisso. Ir após Ele. Quem é Ele? E aqui não é uma aula de fundamentos da fé, mas é importante a gente passar por essas coisas, porque também, como eu disse ontem, a gente tropeça normalmente naquilo que é básico e fundamental. A gente não tropeça naquilo que é complicado. Os principais motivos ou razões da nossa queda, dos nossos vacilos, dos nossos perrengues, como disse a irmã aqui, tem muito mais a ver com aquilo que é básico, fundamental e estrutural do que com aquilo que é complexo. Quem é Jesus? Eu não vou me estender nisso, mas convido você a pensar na radicalidade disso. Nós estamos falando do Criador de todas as coisas, daquele cujos oceanos cabem nas palmas de suas mãos, daquele que conhece cada estrela pelo seu nome, e como foi dito esses dias, há mais estrelas nos céus do que grãos de areia na terra. Nós estamos falando daquele que abarca o universo incompreensível e adimensional do ponto de vista humano, apenas como uma criação ou obra de suas mãos. E este se encarnou e se fez homem. Isso é absolutamente radical. Isso é bizarro até. Uma das razões do porquê os judeus não creram que Jesus era o Messias é porque isso para eles era loucura. Tal foi a loucura que foi a razão pela qual eles sentenciaram a morte de Cristo. Porque eles não conseguiam admitir a possibilidade de um homem dizer-se Deus. Por um lado eles tinham uma certa razão,
Porque sem a experiência da visitação sobrenatural daquele que revela todas as coisas, não tem como você admitir essa possibilidade. Tanto não tem como você admitir a possibilidade da existência de um Deus, como muito mais não tem como você admitir a possibilidade desse Deus caber dentro de um indivíduo, como eu e você. Jesus de Nazaré, filho de José e Maria. É radical. Tudo que envolve Jesus é radical. Tudo que envolve a encarnação é radical. Tudo que envolve qualquer que seja a manifestação de Deus aos homens é radical. Carrega a sua glória, tem implicações, afeta as realidades circunvizinhas. E eu preciso entender isso. Entender não racionalmente, mas discernir isso. Eu preciso de fato parar e pensar. Ainda que não chegue a muitas conclusões, eu preciso ponderar essas questões e decidir por fé viver isso, andar nisso, segui-lo, porque ele é radical e o seu caminho também o é. O caminho de Jesus, os passos de Jesus, a história de Jesus, a biografia de Jesus, as falas de Jesus são radicais. Eu não sei se você se lembra, mas nas páginas dos evangelhos existem episódios claros e inequívocos de que tão duro era o seu discurso que muitos não conseguiram suportar e debandaram. Não dava, não descia, impossível. Duro demais esse discurso, Senhor. Não tem condições da gente caminhar nessa direção. No entanto, ele fez o caminho e disse assim para todos com quem ele cruzou: quer vir após mim? É uma opção. Quer vir após mim? Quer seguir-me? Pois então sai daqui. É possível? Está facultado? Eu deixo? É concessão minha? Porque ninguém o segue sem que ele permita, ele é o Senhor, e eu sou um pecador. Ou ele faz concessões e viabiliza a minha aproximação da sua pessoa e em íntima comunhão pela sua graça, ou então sem chance para quaisquer de nós. Mas ele diz: é radical. É possível, eu até quero. Eu não preciso, mas eu quero. Porque eu amo vocês. Não dependo de vocês. Não preciso da adoração de vocês. Eu sou Deus e eu me basto. Nenhuma das criaturas de Deus se basta. Mas Deus se basta. Ele é o Ele é autossuficiente, ele é independente, ele se retroalimenta. Ele não precisa de nada de fora para dentro para trazer-lhe qualquer sentido e qualquer significado. No entanto, ele permite que o adoremos e ele se alegra por isso. É possível, mas é radical. E começa com negar-se a si mesmo. Esse não é o meu tema hoje à noite, negar-se a si mesmo, porque daria uma ministração toda sobre isso. Vou só dar uma passada. O negar-se a si mesmo tem a ver com o negar o si mesmo. Explico. Você não é você. Você pensa que é você. Não estou dizendo que você seja um esquizofrênico ou tenha algum problema, não é nada disso. Não estou dizendo que você é um holograma e que tem alguém lhe controlando e dominando. Por outro lado, é mais ou menos assim. Nós nascemos no mundo, nós somos filhos do mundo, de uma certa forma. E o mundo, desde que nascemos, foi colocando coisas em nós e introjetando valores, princípios em nós falsos, mentirosos, enganosos, que tinham muito mais a ver com o mundo, com a terra, com a vaidade, com o egoísmo, com a inveja, com o medo, com a culpa.
com a religiosidade, com o fracasso de Adão. Mas obviamente não com essa aparência. Porque tudo no mundo é ilusão, é engano e é mentira, e portanto, em assim sendo, não poderia vir revelado com todas as suas feiuras. Tinha que vir disfarçado. O poder da mentira está no engano. E aí nós fomos desde pequenininhos, por sermos filhos do mundo de uma certa forma, construindo e edificando uma estrutura existencial, emocional, ideológica, de caráter, de princípios, até de temperamentos, que nos fizeram ser um ser desfigurado. Desfigurado. Esse é o si mesmo. É uma persona que não sou eu na minha essência, conforme o ideal de Deus, o projeto de Deus e os propósitos de Deus. E eu respondo muito mais a esse ser, a essa persona, a esse indivíduo em si mesmado, religiosizado, enganado, do que ao verdadeiro ser que foi feito segundo Deus e conforme o seu propósito. Eu sou filho do engano, eu sou filho da mentira, eu sou filho de Adão, o primeiro Adão. Por isso eu preciso me converter, porque a conversão ela é um abandono dessa falsificação do meu eu para um encontro com o meu eu verdadeiro segundo Deus, em Cristo, a fim de que conforme o segundo Adão eu seja, e não mais conforme o primeiro, porque o primeiro está desfigurado, perdeu a forma, é adoecido, é caído, é da terra, é homem natural, não é homem espiritual, é ser corruptível, morre a morte que mata. A conversão ela me ajuda a enxergar isso, a entender isso e a fazer o caminho de volta, para que nesse caminho eu consiga me reencontrar com o meu eu segundo Cristo, de acordo com Cristo, o ser humano de verdade. É como se a conversão me humanizasse, porque eu não sou humano, eu sou uma desfiguração do humano, eu sou desumano. Por isso tantas mortes, por isso tantas conspirações, por isso tantos egoísmos, por isso o mundo é como é. Por isso estamos em queda. Por isso o mundo jaz no maligno. Por isso as concupiscências dos olhos, as concupiscências da carne e a soberba da vida determinam sobre todos. De tal modo que a conversão é esse processo de revelação, ao qual chamamos de novo nascimento, que faz com que essa persona morra, eu dela desista, para que assuma o lugar Cristo em mim, formando em mim aquilo que de fato foi feito para si. Um eu verdadeiro. Não estou falando aqui do eu, o eu interior, que também é uma outra mentira, que eu preciso descobrir e fazer a viagem, aquela coisa toda das regressões e da busca, né, na interioridade de uma suposta espiritualidade que vai de fato, o que vai de fato me ajudar a ter um encontro com a verdade. Não é disso que eu estou falando. Mas a viagem é essa aí que precisa ser feita e sem a qual não começamos a dar o primeiro passo na radicalidade do chamado. Isso é o negar-se a si mesmo a princípio. Mas não para por aí. Porque o negar-se a si mesmo com toda essa complexidade é apenas o primeiro passo, porque tem um passo seguinte, ato contínuo. Depois do negar-se a si mesmo vem o quê? Tome a sua cruz. Tome a sua cruz
e aí você pode me seguir. E aí é sobre tomar a cruz que eu queria gastar um pouquinho mais de tempo nisso. Porque o que para você seria tomar a cruz? Normalmente para muitos de nós tomar a cruz é aguentar a sogra, né? Faz a sogra teve que vir morar comigo, pense na cruz, pastor. Mas eu tenho que aguentar, né? Porque a Bíblia diz lá, cruz. Morar no Brasil, trabalhar de clínico, viver com esse salário, aguentar a patroa. Né? Rapaz, eu tenho aqui uma hérniazinha aqui que rapaz, é a minha cruz. Mas a cruz não tem nada a ver com essas coisas. A cruz de Jesus, e não poderia ser diferente, porque tudo nele é radical. E quando eu falo em radicalidade, eu estou falando de deep, né? Profundidade. Ela tem que ter a ver com algo mais profundo na minha vida e na sua vida. E a cruz aqui, a meu ver, ela tem a ver, por exemplo, com o fato de nós termos que assumir tudo aquilo que vai se levantar em oposição a esse processo de metamorfose que tem que acontecer comigo. Porque como se já não bastasse a radicalidade da metamorfose, porque eu tenho que deixar de ser lagartixa, uma gata, e me transformar numa borboleta, isso é absolutamente radical. Eu ainda enfrento, pelas condições adversas que me cercam, lutas, pressões e questões dentro e fora de mim para viver esse processo. Não é fácil. Não é fácil. Como também não é fácil para a lagarta e para a borboleta. Me lembrei do detalhe. É radical o que ela deixa de ser para o que ela se transforma, mas é radical também o processo. Porque, me lembrando agora, depois de vencido um certo tempo, a lagarta vai se fechar, vai criar um casulo em torno dela. E para que ela se liberte desse casulo é um sofrimento. É parto. Quem já teve filho aqui de parto normal sabe. Quem já teve aqui... Fiquei sabendo esses dias que homem também pode ter essa experiência, né? Com uma pedra nos rins, né? Dependendo do tamanho da pedra nos rins, né? A dor é parecida, chega perto, né? Mas é luta, é dor, mas é necessário, é preciso e não há alternativas. Não há alternativas. A começar pelo fato de que, como eu disse no início, o discípulo é um servo. E o servo não tem vez, não tem voz, não tem vontade. E para que você consiga viver as dimensões disso, você vai ter que se humilhar. E dói se humilhar, não dói? Por que dói? Porque é uma luta contra a sua natureza. Porque se fosse fácil, você não lutaria contra a sua natureza, não havia sequer a demanda para se humilhar. Seria uma experiência natural sua. Mas humilhar-se não é natural nosso. Mas se eu não for humilde para saber humilhar-me, como seria o servo? Como viverei essa dinâmica do não ter vez, do não ter voz e do não ter vontade diante de muitas questões na vida que se me apresentam? Todas elas, ainda que eu não perceba, como propósitos de Deus para a minha vida. Como? É radical. Muito radical. Então eu queria discorrer rapidinho, já para partir para a conclusão, sobre 4 ou 5 elementos que vão nos ajudar a entender de modo prático aquilo que significa a radicalidade de tomar a minha cruz. Porque se assim não for, sem chance, você estará seguindo qualquer outra coisa ou pessoa menos a Jesus. Você pode seguir uma igreja, você pode seguir um pastor, você pode seguir os impulsos do seu coração, achando que os impulsos do seu coração são ou é a vontade de Deus na sua vida. Tem muita gente hoje em dia vivendo assim.
Ela confunde os seus sentimentos com a voz de Deus. E aí fala o que pensa em nome de Deus. Toma decisões conforme o seu próprio entendimento, como se fosse a vontade de Deus dirigindo-a a tomar tais decisões. E assim ela vai vivendo a vida e vai se esborrachando no caminho. Se esborrachando no caminho porque, dentre outras coisas, ela acaba defenestrando ali na frente. Porque profetizou tanto e acreditou tanto que Deus ia fazer uma opção de coisas que Ele não disse que ia fazer, que ela desiste de Deus. É só uma questão de tempo. E aí você encontra com a fulana ou com o fulano ali na esquina, ele está com a pá virada, como diz lá o cearense, né? Aí você fala, nossa, mas era tão espiritual, né? Estava lá na igreja, cantava e dava glória a Deus e aleluia, mas vivendo uma experiência que não era a que tinha que ser vivida, para que a consistência se estabelecesse de fé em fé e de glória em glória, num processo que só tem começo, mas não tem fim. Esse é o caminho do discípulo. É um processo, uma jornada, uma peregrinação que tem começo, mas não tem fim. Então, qual seria, por exemplo, para a gente entender de modo prático, uma primeira implicação do significado do tomar a sua cruz? Uma das primeiras propostas que eu tenho para os irmãos essa tarde é que tomar a cruz significa viver uma dimensão de inconformidade com o mundo. E saber que isso vai lhe custar algo. Inconformismo é algo que precisa existir no coração do crucificado, diante de Deus e por Deus. Inconformismo com o mundo e inconformismo consigo mesmo. Porque nós vivemos tempos em que o mundo adquiriu uma belezura tal que nos encanta, que nos seduz, que conspira sutilmente contra o que Deus quer fazer em mim, que é me conformar a Ele e não ao mundo. E eu vou fazendo as concessões aqui no meu coração, e a igreja vai sendo visitada e permeada e seduzida por valores, princípios do mundo, etc. e tal, e quando eu menos espero, a minha forma, o meu jeitão, tanto para quem vê de fora para dentro, como para quem discerne de dentro para fora, tem muito mais a ver com o mundo do que com o reino. E quando eu falo em reino aqui, eu falo especificamente do rei. E o rei é Jesus. Vou dar alguns exemplos disso. A vaidade. A vaidade é um problema sério. Seríssimo nas Escrituras. É um pecado grave. A vaidade foi um dos pecados que seduziu o coração de Lúcifer e o tornou em quem ele se tornou. E hoje o que nós vemos na igreja, uma das coisas que nós mais vemos na igreja é a vaidade, travestindo os crentes. E sob a alegativa de que a espiritualidade é assim que eu preciso me apresentar diante do rei. De quem você está falando? Do rei Davi? Da rainha Elizabeth? Porque se você estiver falando do rei Jesus, isso não faz a menor diferença para ele. Aliás, pode até ser que faça. Pode até ser que faça no sentido contrário. Esse é um elemento, por exemplo, que eu preciso prestar atenção na minha busca por ser um discípulo radical. Outro exemplo, os acúmulos que os crentes, vez por outra, vivem ou deles participam, como se fosse também manifestação e sinal de bênção, de prosperidade, de visitação de Deus e assim por diante. Nós somos chamados pelo Jesus radical, cujo caminho foi radical e que me fez propostas radicais a não acumularmos tesouros sobre a terra. A não acharmos que a nossa segurança depende daquilo que temos e conquistamos e adquirimos, nem contabilizarmos bênçãos espirituais como se elas pudessem ser aferidas com bênçãos ou como bênçãos
materiais. Porque no caminho do discípulo, o desafio é seguir o mestre. E o mestre não tinha onde reclinar a cabeça. E o que teve, repartiu, dividiu, a começar da sua própria vida, a qual ele não reteve. E aí está cheio de crente acumulando, retendo. E o que é pior, chamando isso de bênção, de presença de Deus, de resposta de oração, e assim por diante. Se você parar para prestar atenção, todos os crentes ricos do Novo Testamento que se encontraram com Deus ficaram pobres, né? Assim, de modo geral. Porque quando encontraram com Jesus, abriram seus olhos para duas verdades muito simples. A primeira é de que eu não preciso disso tudo. A segunda é de que o meu irmão precisa do que eu tenho na túmula e do que eu tenho em sobra. Então eu não vou reter e não vou ficar para mim. Eu vou dividir, eu vou repartir. De tal modo que antes de se converter ele tinha 1000, depois de se converter ele passou a ter só 200 ou 100 ou 300 ou alguma coisa do tipo. Mas o mundo entrou na igreja e a igreja acha que o bacana, o bonito são as glórias humanas, que, diga-se de passagem, tem muito mais a ver com coisas do que com aquilo que subjetivamente é o que conta e o que vale para Deus. Não os tesouros da terra, que a traça come, a ferrugem corrói e o ladrão rouba. Faz sentido ou não, pessoal? Estou falando aqui alguma novidade para você. É só você olhar para Jesus, o seu caminho e a sua proposta. Outro exemplo, para terminar. Essa coisa da casa do Senhor, né? A casa do Senhor tem que ter, tem que ser, tem que acontecer. No Brasil rola cada coisa que eu vou te falar, chega a dar náuseas. Porque o que se escolhia do povo de Deus para se construir as catedrais que supostamente honram e agradam a Deus é uma coisa assim assintosa. Onde é a casa do Senhor, pessoal? Se olha no espelho, você vai descobrir onde é a casa do Senhor. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Está claro isso para você ou não? A igreja do Senhor Jesus vai estar muito longe de ser paredes, estruturas e pedras mortas. A igreja do Senhor é pedras vivas. A igreja do Senhor sou eu e você vinculados um ao outro em amor e que caminha junto por fé. Só isso, nada mais. Não, mas eu tenho que ir para o Senhor dar do melhor, né? Gasta uma fortuna no banco, aí gasta uma fortuna no som, aí gasta uma fortuna numa construção que poderia manter 30, 40, 100 famílias da igreja por anos em alívio de suas pesadas e difíceis vidas, que muitas vezes não tem condição de pagar uma conta de luz. Não sei como é que é a realidade aqui, mas no Brasil é assim, e você sabe muito bem do que eu estou falando. A radicalidade do chamado me convoca, me desafia a uma inconformidade com o mundo. Não é assim. Não é dessa forma. Não são com esse, ou não é com esse tipo de aflição. Não são esses os elementos que determinarão quem eu sou. Não são julgamentos pela aparência, mas pela reta justiça. Conforme Jesus. Sou um discípulo, caminho na radicalidade do seu chamado, estou aprendendo a negar o meu eu e a tomar a minha cruz, e terei que passar necessariamente por essa experiência de inconformar-me com o mundo e comigo mesmo. Porque ninguém está pronto. Você pensa que está pronto? Você não está pronto. Ora, Paulo não estava pronto, mas eu não. Você não está pronto. Falamos sobre isso ontem aqui, quando tocamos num ponto chamado pureza nas nossas relações conjugais. Um ponto que, diga-se de passagem, não precisa ser ou tem que ser abordado apenas quando tratamos com casais, mas com qualquer ser humano.
Falamos especificamente de pureza sexual. E procuramos mostrar para os irmãos o quanto nós estamos todos vulneráveis a essa questão. Principalmente no mundo que a gente vive. Onde tudo nos está tão facultado, né? tão aberto, tão acessível. Onde somos tentados por todos os lados. E muitas vezes desconhecemos o próprio coração. Daí a palavra, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Vigiai, orai, em todo o tempo. Viva uma vida em genuflexão. Eu vou falar essa palavra? Os presbiterianos gostam muito dessa palavra. O genuflexório. Viva uma vida em posição de joelhos dobrados. Por quê? Porque eu sou fraco. E o meu pecado está sempre diante de mim. Não tenho mais um Deus, e nunca tive um Deus a me acusar pelo meu pecado, mas o meu pecado está sempre diante de mim. Se é que o Espírito Santo está em mim. Porque outra coisa, é muito fácil clamar por um Espírito, né, cujo fogo me faz saltitar. Mas se você for parar para prestar atenção quando Jesus trata dessa questão do batismo com fogo, você vai ver que o fogo ali tem muito mais a ver com o fogo do juízo, que queima pecados e que purifica o indivíduo, do que com o fogo da euforia. Não que não exista o fogo da euforia, existe o fogo da euforia. Existe o fogo do júbilo, existe o fogo do gozo, existe o fogo do poder. Mas sobretudo o fogo naquilo que diz respeito ao papel do Espírito Santo, tem muito mais a ver com confrontação para transformação e purificação do que com qualquer outra coisa. Eu digo isso sem medo de errar, porque Jesus, antes de ir ao céu, ele disse assim: eu vou para o Pai, vocês não se preocupem, não vou deixá-los órfãos, porque quando chegar ao Pai, eu enviarei da minha parte o Espírito Santo. E ele, está dito lá qual é a missão e o papel do Espírito Santo. E ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. E é em meio a esse trabalhar do Espírito Santo que eu serei consolado e poderei nele ver ou nele ter o Paráclitos, o conselheiro. Entendeu? De tal modo que quem carrega o Espírito Santo em si precisa andar e viver em inconformidade consigo mesmo. Não com culpas, não desesperançado, mas sabendo que uma obra ainda precisa ser completada. Eu estou aqui ministrando para vocês, pessoal, de trás da cruz de Jesus, porque eu sei muito bem os meus pecados. E eu sei que de uma certa forma eu não tenho moral para estar aqui. Não que eu tenha uma vida desregrada, etc. Mas é porque eu sei e reconheço as minhas fragilidades. E que se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, eu não poderia estar aqui. E ninguém poderia estar aqui. E ninguém. E por que disso? Por causa do Espírito Santo em mim. Por causa do Espírito Santo me confrontando comigo mesmo. Docemente. Às vezes de modo não tão doce assim, mas de um modo geral docemente, delicadamente, sensivelmente, amorosamente, como é bem próprio do Espírito Santo fazer em nossas vidas. De tal modo que, se eu entendo a importância de tomar a minha cruz, eu preciso começar a acolher e abraçar essa dimensão da minha compreensão e do significado do Evangelho em mim. Andar em inconformidade. Veja que isso não tem nada a ver com ser cético ou ascético, melhor dizendo. Isso não significa dizer que eu vou me fechar, que eu vou me isolar. Isso não significa dizer que eu vou me considerar melhor do que ninguém, mas pelo contrário. Mas significa dizer que eu vou estar atento, que eu vou estar com os olhos bem abertos, que eu vou estar vigilante, que eu vou cuidar do meu coração, que eu vou saber que eu não sou daqui. Eu não sou daqui, nem você é daqui. Amém. Nós não somos daqui. Amém. Esse mundo não é o meu mundo.
Eu sou do reino. E um dia serei tirado daqui. Até que o meu Senhor refaça tudo isso daqui e para cá eu possa voltar num novo céu e numa nova terra para reinar com Ele para todo sempre. Mas eu não sou mais daqui. Eu não posso me acomodar a isso daqui. Não posso. Esse é o caminho do discípulo. Amém. Com a sua radicalidade. Um outro elemento importante que a gente precisa entender é que na radicalidade do caminho do discípulo eu preciso aprender a viver uma vida de simplicidade, como eu falei agora há pouco, que tem a ver com aquilo que não é vaidade. Mas uma vida de simplicidade não só nesse sentido, daquilo que não é o vaidoso. Uma vida de simplicidade no sentido de uma vida simplificada. E aí eu tenho 3 coisinhas para dizer sobre isso, sem querer me estender mais, e acho que eu vou concluir assim aqui. Eu preciso aprender na radicalidade do caminho do discípulo ao tomar a cruz, que se eu não me tornar como uma criança, não dá também para caminhar. E isso tem implicações, isso dói, isso tem a ver com a minha cruz. O que você acha que Jesus pede para a gente se tornar como uma criança, para que a gente possa herdar o reino? Como que dizendo que se eu não me tornar como uma criança, eu não tenho como herdar o reino. Pode participar. Por quê? O que ele quis dizer com isso? Torne-se uma criança, para que você herde o reino. Porque se não se tornarem como uma criança, ele vai dizer, vocês não poderão entrar no reino. O que ele quis dizer com isso? Que eu tenho que me infantilizar agora? Que eu tenho que... Em que sentido eu preciso me tornar como uma criança? Uma criança é inocente, disse aqui o pastor. A criança ela tem muitos inocentes, mas ela não é inocente. Eu tive 3. E assim, antes de um aninho, eu já via a não inocência ali no coraçãozinho deles. Mas eu entendi o que o irmão falou. Tem a ver com isso, mas é algo mais do que isso. Pureza. Guarda-mago. A criança não guarda mágoa. Pureza. Mais ou menos a mesma coisa, né? De um modo geral, não. Ela perdoa facinho, né? Brigou, puxou o cabelo, levou uma mordida, mordeu também, mas daqui a pouquinho já está lá brincando como se nada tivesse acontecido. Diferentemente de nós, né? Guarda as mágoas, leva aquela coisa, às vezes por anos, uma vida inteira. Estamos chegando perto, está ficando quente. Dependência. Uma criança depende. Principalmente um bebezinho, se você não for lá cuidar, ele morre do jeito que está. E ao contrário das criancinhas, nós somos muito independentes. Queremos fazer as coisas do nosso próprio jeito, passamos o carro na frente dos bois, achamos que Deus está demorando demais, não admitimos a possibilidade dos nãos de Deus, achamos que Deus sempre tem que dizer sim. E aqui e agora. E achamos que isso é fé. Né? Você não crê não, irmão? Você não crê não, irmão? Homem de pequena fé, você não determinou não? Você não decretou não? Você não mandou o despachar não aqui? Opa! Você revelou sem querer, né? Aquilo que ele está buscando. Porque Deus não se submete a esses nossos caprichos, tá, pessoal? Deus não está para lhe servir nesse nível. Você é o servo, Ele é o Senhor, nunca esqueça disso. Ele pode até lhe servir, mas jamais lhe servirá sabendo que isso alimentará em você esse tipo de postura. Glória a Deus. Porque Deus é Deus. Amém. Tudo acontece no tempo dele e se Ele quiser. Amém. Saiba você de antemão que algumas das suas orações não serão respondidas. Porque você não sabe orar como convém. Quem foi que disse que tudo que você pede, você pediu certo? Eu sei que tudo que eu peço, talvez a maioria não seja certo.
Tenho um bom coração, tenho boa intenção, procuro pedir de acordo com a palavra, mas eu não sei. Eu não decido o coração de Deus. E Deus tem uns caminhos que eu vou te falar um negócio, né? Parece um troço assim estranho, esquisito, diferente. Eu não pensava que fosse assim. Mas foi. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Então, se tornar como uma criança para discernir as implicações do ser um discípulo e, por conseguinte, tomar a cruz, tem a ver com essa coisa de esvaziar, tá certo? Porque a gente vai crescendo, lembra de si mesmo? E a gente vai botando dentro da gente a porção de coisa que não serve, que não presta. Condicionamentos, valores, padrões de pensamento e assim por diante. Mentiras que transformamos em verdades. Desejos que os fizemos em necessidades. Visões que tem muito mais a ver com a minha miopia espiritual do que com a minha lucidez diante do Espírito Santo de Deus. Gostos, vontades, caprichos e assim por diante, que muito mais alimentam o eu e fortalecem a carne do que edificam o espírito contra toda a vitalidade da carne. E aí o Senhor Jesus vem e fala assim: ó, você precisa simplificar a sua vida. Você precisa tornar-se como uma criança, tirando essas coisas todas de dentro de você, que atrapalham o seu entendimento, deixando que só a minha mente esteja em você. Lembra de Paulo falando que nós temos a mente de Cristo? Eu até hoje estou para entender o significado disso. Sempre eu quero ter a tua mente, eu preciso ter a tua mente. Eu preciso cogitar nas coisas do Senhor. Eu preciso ter o perdão. A criança do perdão. Eu preciso ter o perdão adiante de mim. Eu preciso me contentar com pouco. Porque uma criança, se não sofrer, né, as lavagens cerebrais de seus pais e da mídia, quando você der 2 tampinhas de garrafa para ela, ela passa 3 horas brincando com as 2 tampinhas e morre de feliz da vida. Mas os meninos já nascem com tablet na mão hoje em dia, né? Com celular. Já viu os vídeos da internet? Tem um vídeo na internet com o menino na sala de parto. O menino já nasce, pega o telefone celular na mão do doutor, lá mete a mão no jaleco dele, sai andando já, abrindo a conta de Facebook dele e assim por diante. Nós não nos tocamos que somos nós as pontes e os viabilizadores de muitas dessas coisas. Enquanto que o seu filho precisa para ser feliz é muito pouco. Ou talvez seja muito quando se fala de relacionamento, de presença, né? Porque é outro problema nosso. Enchemos nossos filhos de presentes, de coisas, para podermos, se formos honestos, para podermos não ter que investir em tempo. Como se eles precisassem disso e se realizassem todos. Estão sendo enganados, eles e vocês. Para quem é pai aqui, por exemplo. Porque o que seu filho precisa é só de você, da sua presença. E de muito fogo. Para ser feliz e ter um caráter formado por um caráter de homem de Deus. Amém. Amém. Então, na radicalidade do caminho do discípulo, o convite a tomar a cruz tem a ver com assumir essa simplicidade como um valor inegociável em mim. A simplicidade da criança, a simplicidade do despojado, que entendeu que não precisa tanto de coisas, que está disposto a se relacionar e a se associar com os fracos, com os pobres e com os oprimidos, de que normalmente nós temos nojo, medo. Não, do meu lado não. Não é verdade, pessoal. Aqui você não lida muito com isso. Mas você veio do Brasil, você sabe o que eu estou falando. A pobreza lá é uma coisa séria, complicada, difícil. E eu fico a me perguntar algumas vezes se as nossas alegrias ou as nossas festas na casa do Senhor são recebidas pelo Senhor de fato com louvor e adoração. Porque os nossos corações se esquecem de contemplar a maioria das pessoas no mundo.
que nessa hora, nesse exato momento, estão a morrer de fome, de AIDS. Estava lendo essa semana uma reportagem sobre a Etiópia e o grande desafio das organizações não governamentais da Etiópia, principalmente de ajuda humanitária, é de cuidar, de abraçar, de acolher mulheres e crianças contaminadas com AIDS. Como se já não bastasse a pobreza daquele povo, ainda estão com AIDS, sendo carcomidas dia após dia, tendo a sua imunidade baixada a quase zero e vitimizadas todas elas por toda sorte de vírus e doenças que as levará rapidamente à morte. E eu e você aqui celebrando, batendo palma, louvando a Deus, dando glórias ao Senhor, essas coisas me inquietam a mente, a alma e o coração. Senhor, qual o tipo de louvor que eu tenho que prestar a Ti, de modo que agrada o Teu coração, porque eu sei que o Senhor lá do céu está olhando para mim e está olhando para eles também. E eu não posso estar aqui, Senhor, dando glórias a Ti por ter estado 1 milhão no bolso, ou rindo, ou seja lá o que for, enquanto que os meus irmãozinhos lá há anos oram por uma casinha, por uma oportunidade de comer uma mistura. Sabe o que é mistura? Uma carne. Porque eu não sei se você já viu aqueles videozinhos que chegam os caminhões de farinha lá, e o povo avança naqueles caminhões de farinha, avança como animais famintos e mete a mão na farinha, mete a mão na boca, e de repente eles eram todos negros, estão todos brancos. Tamanha era a fome e o desejo de colocar algo para dentro, porque já não dá mais. Veja que eu não estou com isso querendo dizer que não possa celebrar nem se alegrar. O que eu estou querendo dizer é que a gente se esquece muitas vezes, por exemplo, daquilo que Tiago fala: troque a sua tristeza por choro, troque a sua alegria, o seu riso por pranto, porque o que te está faltando é isso. Como também disse o sábio no passado, é melhor você ir à casa onde há luto do que a uma casa onde há festa. Porque eu tenho percebido que você vai à casa onde há festa e ali você se aliena. Como também disse o profeta, um tal de Isaías, lá atrás, que o verdadeiro jejum, aquele que comove o coração de Deus e move o coração de Deus, não é o jejum da fome que você passa. Porque a fome que você passa, normalmente, invariavelmente, seja honesto com Deus, não precisa ser comigo não, ela tem a ver com as trocas que você quer fazer com Deus, com os escampos que você quer fazer com Deus. E aí Isaías muito sabiamente vem e diz assim: transforma o teu jejum em generosidade. Vá lá na esquina e abençoa a vida do pobre, do órfão, das viúvas. Dê de comer a eles e apresente isso como jejum a mim. Eu receberei isso com alegria. Porque esse tipo de jejum que você faz, eu não suporto mais. Como os seus ajuntamentos solenes, eu também não suporto mais. As mãos de vocês estão sujas, não podemos dizer aqui de sangue, mas de cobiça, de vaidade e de outras coisas. Então a radicalidade do caminho do discípulo me confronta com o fato de que para tomar a minha cruz eu preciso ser simples como uma criança, ser simples como um despojado e ser simples como um desprendido ou um desfixado ou um peregrino. E essa palavra para mim é muito joia, ela me é muito cara, porque um peregrino é um sujeito desfixado, é um sujeito despojado, é um sujeito dependente, é um sujeito que vai conforme o Espírito convoca, chama. É um sujeito que entendeu que as suas raízes não podem estar neste mundo, para que justamente quando o vento der ele possa ir. Porque no que você se enraiza, o vento dá, chama, está enraizado. Só sente a brisa passando.
E o Espírito não consegue produzir aquilo que de fato poderia ou deveria ser produzido na sua vida. Porque você está se apegou às coisas, se apegou às pessoas, se apegou à história, se apegou às estruturas, se apegou ao nome feito, formado, se apegou ao dinheiro, se apegou a tantas coisas, se apegou à sua belezura. O povo hoje não quer ficar velho mais não. Enquanto a Bíblia fala que a velhice é honra e glória, né? Hoje em dia ninguém quer ficar mais velho não. Faz de tudo para poder atrasar o processo. Fixo, aprisionado, escravizado pela ditadura da beleza. E tome dinheiro, né, para as indústrias de cosméticos, tome dinheiro para os cirurgiões plásticos, tome dinheiro, porque é a coisa da juventude. Aí você pergunta aí, qual a sua idade? Não responde, não a idade. Por que você tem vergonha de responder a sua idade? Qual o problema com a sua idade? Não é bênção, não. Não foram os anos que Deus te deu, não? Eu tenho um carro interessante, estou feliz da vida. E não tenho problema nenhum de dizer isso. E você acredita em problemas da sua idade. Você não quer parecer que é o que é. Hoje aqui entra a verdade na sua vida. E eu termino com isso. Porque a verdade é um problema sério ou uma solução, mas acaba se transformando num problema nas nossas vidas. Porque a gente não quer tomar a cruz da verdade. A verdade dói. A verdade dói. Assumir a verdade. Viver a verdade. A verdade do Evangelho e a verdade da minha vida, com todas as suas implicações. Você vive na verdade? A sua vida é uma verdade. E pessoal, nós somos filhos do verdadeiro. Quem é o mentiroso e o pai da mentira? Quem é? O diabo, o pai da mentira. Por que a sua vida é uma mentira? Por que há tantas mentiras na sua vida? Por que a sua história é construída sobre mentiras e falsificações? Por quê? Que caminho é esse? Quem te mostrou esse caminho da mentira? E do engano ao próximo? Quem te ensinou? Deus te ensinou. Jesus tem te mostrado esse caminho. Porque eu entendo que o cristão precisa viver na verdade, com todas as implicações disso. Não importa o que eu perca, não importa o que eu sofra, não importa o quanto doa, eu vivo por fé. E a fé me convoca na radicalidade do caminho do discípulo a viver a verdade, andar na verdade, caminhar sobre ela. Então pensa nisso. Pensa na inconformidade que nós precisamos ter. Pensa na simplificação existencial que a nossa vida precisa ter. Pensa no fato de que se não for a verdade, não dá para caminhar. Se eu não abraçar a verdade, se eu não acolher a verdade, se a verdade não for um valor importante para mim, quem vai fazer aqui? Pensa nessas coisas. Porque, termino, se você quiser vir após mim, você pode vir. Eu quero. Será um prazer andar com você. Faz de conta que eu sou Jesus aqui falando, tá? Puxa, como eu quero. Será um prazer, uma alegria. Eu tenho coisas maravilhosas na sua vida. Eu tenho aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem para você. Eu tenho o meu reino para você. Eu vou dividir o meu reino com você. Porque eu sou o filho único do papai. O único legítimo sou eu. Está de conta que eu sou Jesus. Hein? Eu sou o filho unigênito de Deus. Eu tenho direito à herança, mas eu vou compartilhar com você. Eu vou adotar, eu vou pedir para o meu pai adotar você como filho, você vai se tornar meu irmão. E a gente vai dividir o reino e eu vou deixar você reinar comigo. É pouca coisa ou é muita coisa isso? Eu tenho coisas maravilhosas para você, mas você vai ter que negar isso.
E não vai ser fácil. Vai ser fácil o caminho? Não tem como ser fácil. Nós estamos num mundo inquieto, o mundo está de ponta cabeça. O mundo é um mundo caído, o mundo jaz no maligno. Não vai ser fácil, mas é preciso e é necessário transpassarmos o mundo sem medo, porque ainda que eu morra, eu viverei. Aleluia. Ainda que eu tudo perca, eu nada terei perdido, porque Ele disse que tudo é meu, a vida é minha, a terra é minha, tudo é meu. Ele já me garantiu isso. Então qual é o problema? Qual é a dificuldade de pagar o preço? Qual é a dificuldade de morrer na cruz? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu sei que é difícil. Foi difícil para Jesus, mas Ele não hesitou. Ele foi lá e entregou-se. E eu preciso seguir o mesmo caminho. Porque somente assim eu serei um discípulo. Eu não quero ser religioso. Longe de mim ser um religioso, ser um mentiroso. Longe de mim ser um enganador. Longe de mim. Longe de mim viver uma farsa. Já vivi demais isso em fazer. Vejo os meus amigos vivendo, sei que isso é possível e perigoso. Eu não quero. Eu quero ser um discípulo. Eu quero andar na verdade. Eu quero viver as implicações do caminho e do caminhar sem medo. E é a partir de hoje, amém? Amém. Porque não dá para deixar para amanhã, não. Ixi, pastor, se eu soubesse eu ia terminar dessa forma, não tinha vindo, não. Então eu tinha saído mais cedo. Porque é hoje, o chamado, o convite é para hoje, é para agora. Então nós vamos fechar os nossos olhos agora e vamos ficar um tempinho em silêncio. E você vai pensar naquilo que o Espírito Santo falou de alguma forma com você, através do que eu disse aqui, que eu não sei o que foi. Porque eu não sou Deus, eu não conheço o seu coração. Mas eu sei que enquanto eu falava aqui alguma coisa, algumas coisas aí perturbaram você. Sinalizaram para você. Preciso mudar isso, minha vida aqui não está legal. Eu tenho que, eu quero, Senhor, mas é uma luta, eu sei. Mas uma luta que você não pode deixar de lutar. Você tem que lutar essa luta. E o Senhor é contigo para te dar a vitória que você precisa nessa luta. Que é uma vitória de conquista, sim, mas uma conquista muito mais para dentro do que para fora. A conquista de um pouquinho mais de Jesus em você. Porque Deus está querendo formar para si uma família de muitos filhos, semelhantes ao seu único filho, em todos os aspectos da sua vida. Todas as dimensões do seu caráter, do seu temperamento, da sua vida, da sua história, das suas questões, família e assim por diante. Você precisa sair daqui hoje tendo se posicionado em pelo menos uma área ou uma questão, assumindo a necessidade de mudança e comprometendo-se à mudança para a glória de Deus e para o seu próprio bem. Fale com Deus. Ele te conhece, Ele te entende, Ele te ama. Ele quer que você saiba que Ele te ama. Ele quer cuidar de você. Você precisa deixar Ele cuidar de você. Você precisa deixar Ele cuidar de você. É liberdade isso. É plenitude isso. Dói, mas traz gozo também. Machuca, mas emancipa. Faz crescer. Solta as musculaturas, alonga os nervos, os
ligamentos da nossa espiritualidade. E você sai de momentos assim, novo e renovado. De verdade, novo e renovado. Não apenas sensibilizado pelo poder da emoção, mas pela verdade que falou e que mudou e que transformou. Senhor, eu sou só um vaso de barro e reconheço isso. Um vaso de barro nas mãos do oleiro. Tu és o oleiro, eu sou o barro. Há deformidades em minha vida, há rachaduras, há partes da minha existência que já estão endurecidas. Me refaz, me quebra e me faz de novo, Senhor. Eu sei que talvez não vai ser fácil para mim, ou talvez seja menos difícil do que eu imagino que seja, porque eu sei que o Senhor estará comigo em todo o processo. Eu sei que a tua vara e o teu cajado me consolarão, me ajudarão, me darão a direção, me consolarão no processo, me ajudarão no caminho. Portanto, eu não tenho medo, porque eu sei que o medo é uma mentira no meu coração, porque o teu perfeito amor lançou fora todo o medo, Jesus. E eu vou dar os passos que preciso. Vou deixar o Senhor me refazer como vaso nas tuas mãos e conforme o teu querer. E para a tua glória, Senhor. E em nome do teu Filho Jesus, o nosso Senhor, o nosso Mestre, o nosso guia, o nosso sentido, a nossa razão, a nossa vida. Me perdoa, Senhor. Me perdoa. Eis-me aqui, Jesus. Me perdoa. Tu sabes do que se trata. E eu quero, a partir de hoje, não ser mais assim. Não fazer mais como eu tenho feito. Vida nova para mim. Vida nova para mim. Dependente e confiante de ti, Senhor. Totalmente dependente.